Fala galera, bem-vindos ao Body Movie TV, seu programa certo em atividade física e estilo de vida. Nosso programa estreia, eu tô aqui com o Marcos Otto. E esse aqui ao meu lado é o Gui Amorim. E já que é o nosso primeiro programa, a gente ficou pensando, o que a gente pode falar pro pessoal, né, Gui? E aí, então a gente resolveu começar com um assunto que gera uma certa polêmica, né, no mundo da atividade física. Abdominais. Solta a vinheta. Como você está fazendo o seu treino de abdominal? Com qual objetivo? Eu vou te lembrar uma coisa, fazer os famosos abdominais para perder aquela barriguinha não é uma boa solução. Ué, não? Não, Miguel, porque o intuito do exercício abdominal é o fortalecimento da musculatura. Agora, se você quiser perder a barriga, aí, meu amigo, você tem que usar outra estratégia. Aliás, exercício de alto gasto calórico com alimentação adequada. Aliás, 60 a 70% do resultado do emagrecimento depende de uma alimentação apropriada, certo, Marcão? Com certeza. Só que isso aí é assunto para outro programa. Hoje, vamos falar sobre treino de abdominal. E treino de abdominal, cargas e repetições. Para um treino eficiente de abdômen, nós vamos utilizar o mesmo princípio que a gente utiliza com outros grupos musculares. Como é isso? Se você faz para outros grupos musculares 2, 3, 4 séries com 8, 10, 12, 15 repetições, o seu treino de abdominal deve seguir esse mesmo princípio. Então, você tem que pensar da seguinte forma. Se você faz 2, 3, 4, 5 séries, 8, 10, 12, 15 repetições, você vai fazer a mesma coisa para o abdômen. E, digo mais, o treino do abdômen, na hora da execução do exercício, ele tem que ser tão difícil quanto um supino, quanto um agachamento, rosca direta. Afinal de contas, o músculo abdominal é como qualquer outro da sua musculatura esquelética. Por que você acha, então, que o treino deveria ser diferente? Pense um pouquinho a respeito. Agora, falando sobre tipos de exercícios, vamos comentar aqui sobre os 4 exercícios mais utilizados pelas pessoas. Eles são mais comuns aí entre as academias, nos parques, né? Até na Lu o pessoal faz esse tipo de exercício. E eles são feitos principalmente por iniciantes, por um bom motivo. Estudos comprovam cientificamente que quando você os faz, você ativa muito menos a sua musculatura abdominal. Consequentemente, então, você vai fazer menos força para fazê-los. Mas nem por isso eles são menos eficazes. E a gente vai mostrar alguns para vocês, da ordem de menor ativação para de maior ativação. Vai lá, Miguel. Flexão de quadril em decúbito dorsal, em que o indivíduo coloca as mãos sobre o quadril para que haja menor requerimento da musculatura lombar, ergue as pernas e as traz em direção ao tronco, estendendo-as novamente, sempre mantendo-as no ar. É mais fácil do que parece. A flexão de tronco com os pés no chão é aquele basicão, o mais simples dos abdominais, onde você começa enrolando o pescoço para não forçá-lo e, na sequência, enrola a coluna torácica, tirando os ombros ou a parte de cima das costas do chão, sem fletir o quadril. Já a flexão de tronco com as pernas erguidas nada mais é que uma variação do exercício anterior, mas há uma ativação muscular maior. A flexão de tronco mais rotação com as pernas erguidas, ou simplesmente oblíquo. Por exemplo, mantendo a perna direita erguida e a esquerda no chão, o Miguel coloca a mão esquerda junto à orelha e eleva o tronco, fazendo um giro tentando juntar cotovelo e joelho. Quanto mais próximo da cabeça ou acima dela estiver os braços, mais difícil o movimento fica. Tem outros exercícios para o abdômen? Tem. São de fácil execução também? São. Só que hoje a gente vai se preocupar só com esses 4. Lembrando de uma coisa muito importante. Toda vez que você for trabalhar o abdômen, você exige também da sua coluna lombar. Quanto mais forte for o exercício para o abdômen, mais exigência da lombar você tem. Então, uma pessoa que tem uma hernia de disco, tem algum outro problema, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com isso. Agora, se você não tem problema nenhum, pode ficar tranquilo. Mas foi por isso que a gente escolheu esses exercícios de hoje. Os 3 primeiros têm um risco de lesão muito baixo.
Já o oblíquo, por ser uma flexão de tronco com rotação de tronco, eleva esse risco de lesão. Mas também, ó, não é nada do tipo, ui, 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 minha coluna vai explodir. Não, nada disso. Mas eu tô fazendo e tá muito fácil. Eu consigo fazer 500 repetições. Ah, é? Lembra, Miguel, do que a gente falou lá no começo do programa? Para o seu caso, a gente vai ter duas soluções possíveis. A primeira, você vai trocar para exercícios mais difíceis. Simplesmente. Esses exercícios vão mobilizar mais a sua musculatura abdominal. Ou adicionar cargas. Por exemplo, na flexão de tronco com o pé no chão ou com a perna erguida. Você vai lá, pega um pezinho, uma anilha, uma garrafa PET cheia d'água ou com areia para ficar mais pesado. Se quiser pegar uma bigorna, pega a bigorna também, tanto faz, é do seu gosto. Aí você coloca sobre a cabeça para ficar mais difícil ou sobre o peito e fica mais fácil. E executa o exercício normalmente. Agora, na flexão de quadril, você pega uma tornozeleira, prende ela na perna, vai lá e faz o exercício. Ou prende um elástico no pé e vai puxando a perna contra o tronco. Agora no oblíquo, pega a tornozeleira, adapta ela no braço e faz o exercício normalmente, não tem problema nenhum, certo? Exatamente. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso programa. Adicione a gente no Facebook, siga a gente no Twitter, rede social à vontade, por aí vai. Não esqueça de mandar seu e-mail pra gente, que ele é importante porque a gente vai saber o que você quer ver aqui no nosso programa. Suas críticas, suas sugestões, suas dúvidas, se teve alguma coisa que não ficou claro e, se depender, até suas ameaças. Isso não quero não. Não? Então tá bom. Então até semana que vem. Até logo, pessoal. Falou, galera. Tchau.